Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Que abençoada seja a nossa quarta-feira, hoje 9 de agosto de 2023. Para a nossa dose diária de fé, o nosso café com fé. A palavra do Senhor que encontra-se em Romanos, capítulo 4, o versículo 3. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado segundo o galardão, graça, mas segundo a dívida. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar, te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de viver mais um dia, de falar da tua palavra. Esteja conosco, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados e nos conduzindo, Senhor, neste dia. Que possamos receber de ti, Senhor Deus, conforme aquilo que nós fazemos, conforme aquilo que nós merecemos, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Abençoado seja, né, o nosso dia. Hoje um pouquinho mais tarde, num horário diferente e ao vivo, para que a gente possa retornar aos nossos devocionais aí ao vivo, para que eu possa ter a participação de vocês comigo, né, em tempo real. Então, vamos ir testando, né, os horários. No nosso devocional de hoje, vem trazendo um pouco sobre a história de Abraão, né? Tá ventando bastante aqui, mas eu gosto muito de estar junto da natureza, desse contato, né, com a natureza, para poder falar, para poder ouvir a voz do Senhor, né? E aí o devocional nos diz hoje, no Antigo Testamento, vemos em Gênesis capítulo 12, que Deus chamou Abraão para deixar uma vida estável junto a seus parentes e confiar em todos os planos que Deus tinha para ele. Mas Deus não lhe deu detalhes. Assim, tudo o que Abraão sabia era que Deus ainda mostraria a terra para onde ele iria. Ele seria pai de uma grande nação e isso beneficiaria todas as famílias da terra. No Novo Testamento, Paulo diz que Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo, no versículo 9 de Romanos 4. Em todo o capítulo 4 de Romanos, vemos a fé e a justiça aplicadas à vida de Abraão. O versículo 13 diz que foi pela justiça da fé que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Lemos que, diante da promessa de Deus, ele não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus plenamente e certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Assim, como a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça, nossa fé em Jesus também será considerada por Deus como justiça. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas como? Sua mulher era estéril, já estavam idosos e nada de filhos. Teria Deus se esquecido? Não, claro que não. Como a Bíblia conta, a idade avançada dele e de Sara não foi um impedimento para que Isaque nascesse. Deus já sabia de tudo e nada estava fora do lugar. Receba essa palavra preciosa. O exemplo de Abraão nos faz refletir. Será que cremos realmente nas promessas de Deus? Será que damos glórias a Deus como ele fez? Será que temos certeza do poder de Deus para cumprir o que prometeu? Ou temos uma fé vacilante, que desiste de esperar o cumprimento das promessas, que olha para as dificuldades como se fossem um empecilho para o poder e o agir de Deus? Se Paulo nos conhecesse, será que ele se lembraria de nossa fé para nos citar em sua carta aos Romanos? Crer em Deus é acreditar no impossível. Guarde essa palavra. Crer em Deus é acreditar no impossível. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua família, pegar a sua esposa e apenas ouvir a voz do Senhor. Quando isso aconteceu, Abraão não sabia para onde ia. Muito provavelmente a família dele deve ter chamado ele de maluco, deve ter dito para ele que ele estava louco, né? Mas ele simplesmente ouviu a voz do Senhor. Ele acreditou que aquilo que Deus tinha preparado para ele e para Sara
era o melhor. E ele decidiu confiar no Senhor, mesmo sem saber das circunstâncias. E aqui entra um ponto muito importante, principalmente para quando você deseja alguma coisa na sua vida. Nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade de controle muito grande. E aqui na história de Abraão, nós vemos que Abraão se deixou ser levado por Deus, né? Se ele quisesse saber de detalhes, se ele quisesse saber de tudo, ele não tinha ouvido o chamado do Senhor e muito menos teria se movido e saído do lugar. Muito provavelmente, Sara não teria tido seu filho Isaque e eles não teriam se tornado pais. A história conta que mesmo em idade avançada, e ela há muitos anos já tentando engravidar com um diagnóstico já de esterilidade, isso não foi um empecilho para Deus. E sabe por que que não foi? Porque Abraão e Sara honraram o chamado de Deus para a vida deles, sem questionar, sem ter medo. Eles confiaram naquilo que Deus tinha para a vida deles. E Deus provou, né? Ele mostrou que verdadeiramente a fé que eles depositaram nele era real. E aquilo que parecia impossível, Deus fez possível. A palavra que eu quero deixar para você nesta manhã é: tudo aquilo para o qual Deus te chamou, Ele já preparou. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que as coisas pareçam se tornar, descanse o seu coração no Senhor. Aprenda a confiar verdadeiramente no Senhor, sem questionar, sem ficar... mas... Na minha jornada para engravidar, quando eu recebi o diagnóstico inicialmente do meu marido da dificuldade para engravidar, eu poderia ter culpado meu marido e questionado a Deus, mas eu escolhi agir apesar de. Coloquei em oração, coloquei toda a minha jornada para engravidar nas mãos do Senhor, e a cada passo e a cada decisão que eu tinha que ir tomando, eu consultava a Deus e dizia: Pai, se for da tua vontade, Senhor, se for da tua vontade. E se hoje eu tenho os meus filhos, se hoje eu sou mãe, é porque o Senhor Deus permitiu, porque o Senhor Deus abriu as portas. Nada é por mim, nada é pelas tuas mãos. Tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que parece mais difícil e mais impossível é justamente, receba isso, porque essa é a palavra do Senhor para sua vida nesta manhã. Aquele lugar que parece que está tudo fechado e tudo difícil e impossível é justamente onde Deus quer trabalhar e quer abrir as portas da tua vida, do teu coração. Então, antes de reclamar e de questionar aquilo que Deus está fazendo, pergunte para Deus para que você está vivendo tudo isso, para que as coisas estão dessa forma. O que é que Deus quer te mostrar? O que é que Deus quer moldar no seu coração para então te dar a vitória? Abraão e Sara precisaram sair da terra deles, deixar toda a família para trás. Seja bem-vinda, preciosa. E se lançar no chamado que Deus tinha para a vida deles. Quando eles deixaram a família deles, toda a parentela para trás, eles não sabiam nem para onde eles deveriam ir. E eles se permitiram ser direcionados pelo Senhor. Passaram por dificuldade, por momentos difíceis. Sara quase foi tomada de Abraão, porque a Bíblia conta que ela era uma mulher muito bela, né, muito formosa. Mas Abraão se manteve firme na promessa do Senhor, confiante naquilo que o Senhor Deus tinha para a vida deles. E ele soltou o controle, né? Muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos saber como as coisas irão acontecer, quando as coisas irão acontecer, como se Deus tivesse que trabalhar, né, dentro do nosso reloginho, mas Ele trabalha no tempo dele, da forma que é melhor para nós. Muitas vezes a gente questiona o agir de Deus, mas nós não sabemos, nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer lá na frente, mas Deus tem. Às vezes o que Ele está te impedindo de viver agora é te preparando para quando você passar pelas situações, você estar pronta para viver, para superar, para realmente conseguir alcançar a bênção, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nada na vida é por acaso, né? O Senhor Deus tem um chamado para cada um de nós. E dentro da dificuldade, dentro dos momentos difíceis, é quando justamente Deus mais está nos capacitando e nos preparando para que quando a gente receba o nosso milagre, a nossa bênção, nós saibamos dar graças ao Senhor, né? Muitas vezes nós somos até ingratos, né?
Pedimos tanto, queremos tanto, quando recebemos até nos esquecemos, né, de Deus. E Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele, né? Então a palavra do Senhor hoje vem contando, né, sobre a história de Abraão e Sara e tudo que Deus moveu na vida deles, toda a transformação que Deus fez para que então eles se tornassem pais de Isaac. Que nós possamos nos permitir ser usados, ser moldados por Deus, que quando Deus nos chamar para sair da nossa zona de conforto, a gente aceite o chamado de Deus. Pare de questionar tanto, pare de querer tanto ter o controle de tudo, né? Deus sabe o nosso futuro, Ele é o único que sabe o que vem pela frente. Então, que a gente possa se permitir viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Que abençoado seja o seu dia, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Gratidão, beijo no coração e Deus abençoe.